apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Glória a Deus pela sua vida. Sou o apóstolo Marcos Gomes e eu nasci para edificar a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas, a saber, a pura revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. A vocês aqui na igreja, graça e paz também. Hoje é a segunda parte, é uma série de 4 partes que tem por tema: quem está debaixo da lei está... pontinhos. Então, já está no nosso site a primeira parte, www.graceapostolado.com. Veja lá, últimos vídeos, tem um link no nosso site, últimos vídeos. Você vai ver lá do lado direito os links, as mensagens de domingo, e do lado esquerdo as mensagens de quarta-feira, tá? Então, é uma série de 4 partes. Hoje é a segunda parte. Quem está debaixo da lei está... Vamos ver? Continuando, abram suas Bíblias em Romanos capítulo meia dúzia. É daqui que parte o entendimento sobre o apostolado de Paulo. Romanos 6,14. Confira na sua Bíblia, Romanos 6,14. É uma série de 4 partes que tem por tema: quem está debaixo da lei está, na primeira parte, Gálatas 3,10. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Quem lembra disso? Foi gravado, foi ministrado. Gálatas 3,10. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Hoje, a segunda parte, eu vou continuar dizendo quem está debaixo da lei. Romanos 6,14. Paulo deixa claro: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. É preciso, é muito importante que principalmente você que me assiste pela internet, em qualquer lugar da face da terra, veja Romanos 6,14, que diz claramente: porque não estáis debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Digam todos: não estamos debaixo da lei. Olha lá, o Romanos 6,14, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então digam: não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro para vocês aqui na igreja? E você que me assiste, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. A nova aliança, a graça de Deus, ela tem uma doutrina. Paulo chama de sã doutrina. Então, eu, o apóstolo Marcos Gomes, eu ministro a sã doutrina, que é a graça de Deus em Cristo. Na sã doutrina, diz claramente em Romanos 6,14, que nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Então, se nós não estamos debaixo da lei, não tem lógica, não tem coerência vivermos dos ensinamentos da lei. Quem está entendendo? Vamos ler mais um texto para que eu entre na minha mensagem. Hebreus capítulo 7. Hoje é a segunda parte da mensagem que tem por tema: quem está debaixo da lei está... pontinhos. Na primeira parte, está debaixo de maldição. Já mostrei, Gálatas 3,10. Os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Hoje é a segunda parte, já vou te dizer o que está acontecendo com quem está debaixo da lei. Aliás, a frase estar debaixo da lei significa estar recebendo ensinamentos da lei. Amém, abençoados? Diga comigo: estar debaixo da lei é receber ensinamentos da lei. Então, se você pertence a uma igreja que o pastor fala que você tem que se batizar, você tem que orar o Pai Nosso, você tem que fazer o jejum, você tem que subir no monte, então você está recebendo os ensinamentos da lei. E o pior, quando você está debaixo da graça, olha lá, ó, Romanos 6,14, estamos debaixo da graça. Então, se você está recebendo ensinamentos da lei, infelizmente, está acontecendo algo com você
diante de Deus. Na primeira parte eu mostrei em Gálatas 3:10 que os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3:10, só lembrando a primeira parte desta mensagem. Hebreus capítulo 7, quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. Hebreus 7, vamos ler aqui do versículo 12 em diante. E então vou entrar na segunda parte da mensagem. Hebreus 7:12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Você vê que o texto é claro. Não é claro? A graça é clara. Hebreus 7:12. Mudando-se o sacerdócio. Ou seja, não é mais Moisés, agora é Jesus Cristo. Moisés era o senhor da lei, né? O dono da lei, daquele antigo pacto. O responsável pela lei era Moisés, não era Deus. O responsável da lei era Moisés. E o responsável da graça, Jesus Cristo. Como não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo dos ensinamentos de Moisés. Quem está entendendo? Estamos debaixo da graça, estamos debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo ressuscitado. Não é o Jesus de Nazaré, hein? Não é o Jesus judeu que morreu com 33 anos. Paulo disse para nós não conhecermos ele segundo a carne. Segundo Coríntios 5,16, Paulo disse, agora na graça já não o conhecemos mais deste modo, porque ele já morreu, já ressuscitou. Então, estar debaixo da lei é estar debaixo dos ensinamentos de Moisés. Estar debaixo da graça é estar debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Digam todos, por que que é assim? Hebreus 7,12, ó. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Verso 13. Aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Hebreus 7,15. E ainda muito mais evidente é isto. Se a semelhança de Melquisedeque, digam, Cristo é semelhante a Melquisedeque. Diga, Melquisedeque foi feito semelhança de Cristo. Está vendo? Hebreus 7,15. E muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, 16, ou verso 16, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal. Olha o que Paulo disse a respeito da lei, hein? Hebreus 7,16, que não foi, ou seja, Cristo foi levantado segundo a ordem de Melquisedeque, semelhança de Melquisedeque, 16, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal. O que Paulo quis dizer com mandamento carnal? Ele está querendo dizer que a lei de Moisés era para a carne. Jejum. Na graça não tem jejum. Na lei tem jejum. Quem é que faz jejum? É o espírito? Não. É a alma? Não. Quem que é? É a carne. Quem está entendendo? Batismo em águas. Quem que se batiza? É o homem interior? Não. É a alma? Não. Quem que é que se batiza? A carne. Quem está entendendo? Quem faz sacrifício? Quem faz sacrifício? É o espírito? Não. É a alma? Não. Quem que é? É a carne. Então Paulo está dizendo em Hebreus 7,16 que a lei era o mandamento carnal. Ou seja, o mandamento para a carne. Quem está entendendo? Agora, por que não temos esses rudimentos? Né? Por que não temos essas obras mortas aqui no Ministério Apostolado? Por que não temos? Porque Paulo está dizendo que é um mandamento carnal. Ou seja, coisas que eram para a carne. Né? Como eu disse, o jejum é abstinência de alimento, ou seja, ficar sem comer. Né? A pessoa fazia um sacrifício na carne para receber algo de Deus. Pois bem, na graça já não tem mais valor, porque Jesus foi esse sacrifício na cruz, e nós, por meio de Jesus, recebemos a bênção de Deus, a salvação de Deus, a santificação, a justificação, pelo sacrifício de Jesus, não pelo nosso sacrifício. Por isso diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem recebe, aplaude ao Senhor Jesus. Salvação é pela graça, entendeu? Pela graça de Deus, olha lá.
Vamos continuar. Hebreus 7, 16. Que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Hebreus 7, 17. Pois dele, de quem? De Cristo. Pois dele assim se testifica. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior. Você que me assiste agora, preste muita atenção em Hebreus 7, 18. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior, ou seja, a lei, é abrogado. Eu tenho outra tradução em casa que diz, é cancelado. O mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Paulo é muito verdadeiro. Quem está entendendo? Paulo é muito verdadeiro. Hebreus 7, 18, em outras palavras, Paulo está dizendo, quem vive da lei é inútil. Olha lá, viver da lei é inútil. Olha lá, Hebreus 7, 18. O mandamento anterior, que é a lei, é cancelado por causa da sua fraqueza. Por que fraqueza? Porque a pessoa teria que fazer um jejum para se santificar. Mas ele é um pecador. Então ele faz jejum para se santificar. Aí o mês que vem, jejum para santificar. O ano que vem, jejum, quer dizer, então ele não termina nunca. Porque a lei é um mandamento carnal. A lei era um mandamento carnal. Olha o 19. Hebreus 7, 19. Pois a lei... Aqui Paulo é mais claro ainda. Hebreus 7, 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Para aí. Olhem para mim. Romanos 6, 14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Amém? Está claro ou não está claro? Aí Paulo fala assim, Hebreus 7, 18, olha lá, a lei foi cancelada por causa da sua fraqueza e inutilidade. É inútil cumprir a lei, guardar sábado, fazer jejum, se batizar, tomar Santa Ceia. E na verdade não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Se você ler Mateus 26, está escrito lá, a última Páscoa. Ou a última ceia. Quer dizer, se em Mateus 26 era a última, por que estão fazendo até hoje, ainda no século 21? Se era a última. Quem está entendendo? Veja Mateus 26 na sua Bíblia. A última ceia. A última ceia. Você vai ler Mateus 26, não é ceia, é Páscoa. Páscoa, ou seja, festa de judeu. Festa judaica que simbolizava com pão asmo, ou seja, pão sem fermento, e o vinho, suco de uva. Os crentes da lei trouxeram esse judaísmo para dentro da igreja gentil. Isso veio da igreja católica. A igreja católica trouxe a famosa Eucaristia para dentro da igreja, né? Que é a hóstia, né? E o copo com vinho. Os crentes saíram da igreja católica e fundaram as igrejas evangélicas. Mas trouxeram a trindade, trouxeram o batismo, trouxeram o jejum, trouxeram a Santa Ceia. Ou seja, trouxeram um monte de rudimentos da igreja católica. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, porque ainda vivem debaixo dos ensinos da lei. Romanos 6,14. Quando nós estamos debaixo da graça. Quem está entendendo mesmo? Aí você que me assiste, talvez você não viu ainda o primeiro vídeo, a primeira parte. Aí você fala assim, mas apóstolo, qual o problema de viver debaixo da lei? Qual o problema? O problema é, Gálatas 3,10, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ou não é um problema isso aí? Eu vou te mostrar mais um daqui a pouco. É uma série de 4 mensagens, hoje é a segunda parte. Eu vou te mostrar mais um problema. O primeiro problema, Gálatas 3,10, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Você não acha que isso é um problema? É ou não é, igreja? Vocês querem ficar debaixo de maldição? Diga, por isso não vivemos da lei. Quem está entendendo? Está entendendo, irmão? Está entendendo, minha história? Está entendendo, irmão? Como é que nós podemos, por sensatez, com inteligência, como é que eu posso querer ir no mercado com dinheiro que não tem mais valor e querer fazer uma compra? A lei não tem mais valor. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei. Hebreus 7, confere lá,
Hebreus 7, 18. O mandamento anterior é cancelado. Então a lei já acabou. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Hebreus 7, 18. A lei foi cancelada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Como é que eu posso viver da lei? Como é que você pode viver das obras da lei? De batismo, de jejum, de subir no monte, de sacrifício, de corrente, de campanha, de batismo em águas, de santa ceia. Como é que você pode viver da lei? Hebreus 7, 18. Se a lei foi cancelada pela sua fraqueza e inutilidade. Quem está entendendo? Para terminar, para mim entrar no meu assunto. Hebreus 7, 19. Hebreus 7, 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Vamos deixar claro, eu não vim e nem estou falando mal de Moisés. Abre um parênteses, porque Moisés foi um tremendo homem de Deus, profeta de Deus, cujo mesmo falava com Deus face a face. Fecha parênteses. Está claro ou não está claro? Mas eu vim te explicar que a lei terminou em Cristo. E então começou-se uma nova aliança. Um novo testamento, um novo pacto, que não foi feito pelo sangue de bodes, de carneiro, de bezerro, foi feito pelo sangue de Jesus Cristo. Aí o religioso fala assim, eu já sei disso aí faz tempo. Mas então se você já sabe, por que você vive das obras da lei ainda? As igrejas evangélicas sabem de cor e salteado do que eu estou falando. Então por que vive ainda das obras da lei? Então eles misturam a lei com a graça. E então o povo fica um pouquinho abençoado e um pouquinho debaixo de maldição. Aí não dá certo, né? Quando Paulo disse em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Quem recebe? Diga, eu estou abençoado. Para terminar, Hebreus 7,19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte, ou deste modo, é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Qual que é a melhor esperança que a lei? A graça. Amém, abençoados? Vou entrar no meu assunto agora. Hoje é a segunda parte. Quem está debaixo da lei está... Abre aí, 2 Coríntios 3. Porque se estiver escrito... Eu creio, vamos ver o que a Bíblia diz. Tá craque já, irmão, tá achando fácil agora, hein? 2, 3 vezes que vem no Ministério Gaspol, ela já começa a manusear a minha Bíblia. Amém, glória a Deus. Tá craque. 2 Coríntios 3. É uma série de 4 partes, hoje é a segunda parte. A primeira parte está no nosso site. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Hoje é a segunda parte. 2 Coríntios 3, quem já achou? Versículo 6 em diante. 2 Coríntios 3, verso meia dúzia. Paulo disse, ele quem? Cristo. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança. De uma nova? Olha lá, 2 Coríntios 3, 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra, pegou essa? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7. Quem está debaixo da lei está, verso 7. E se o ministério da morte, Paulo chamou a lei de ministério da morte. Ministério da morte. Em Hebreus 10, 28 diz assim, aquele que quebrava a lei de Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, morria sem misericórdia. Hebreus 10, 28 e 29 em diante. Aquele que quebrava a lei de Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, morria sem misericórdia. Então a lei era ministério de morte. Quem está entendendo? 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo comparação. Paulo está comparando a lei com a graça.
Segundo Coríntios 3,7, ele diz que a lei é ministério de morte. E ele falou, a lei, que era um ministério de morte, ela veio em glória. Ó, veja Elias, veja Davi, veja Daniel, veja Ezequiel, veja Salomão, veja Josué. Era ministério de glória. Tinha glória, mas é uma glória passageira. Tanto é que eles não eram novas criaturas. Tanto é que o Espírito Santo não habitava neles. Quem está entendendo? Por mais homens de Deus que Samuel, Moisés, Davi, Salomão, Josué, por mais homens de Deus que eles eram, o Espírito Santo não habitava neles. Porque eles eram pecadores. O pecado só era perdoado. Por isso que tinha que fazer sacrifício. Quem está entendendo? O pecado na lei, ele era perdoado, ele não era retirado. Eles não tinham um cordeiro para sempre. Nós temos, nós tivemos. Então, eles eram perdoados, mas aí voltava a pecar. Aí toca fazer sacrifício. Aí eram perdoados. Aí pecava de novo. E nisso ficava, entendeu? E 1 ano, e 2 anos, e quanto tempo foi na lei? Até que Jesus veio, morreu na cruz, derramou sangue, perdoou os nossos pecados e os tirou de nós para sempre. Amém? Essa é uma das diferenças da lei para a graça. Nós não só fomos perdoados, nós fomos remidos. Os pecados foram tirados para sempre em Cristo Jesus. Por isso não somos pecadores. Diga bem forte, nós não somos pecadores. Levante a mão e diga, somos novas criaturas. Somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós não somos pecadores. Efésios 1,4 diz, somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Nova aliança, graça. Se uma pessoa na graça diz que é pecador, ele está anulando a morte de Jesus por ele. Ele está dizendo assim, ó Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz, foi cuspido, tomou bofetada, e chuchada, e açoite. O Senhor morreu na cruz, mas vou falar a verdade, eu ainda continuo pecador. Aí ele fala assim, então o que eu tenho que fazer? Aí o crente da lei fala, o Senhor vai ter que morrer de novo por mim. Aí ele fala, mas até quando eu vou ficar morrendo? E morre, ressuscita, e morre, ressuscita, e morre, ressuscita. Mas até quando eu vou fazer isso aí? Aí Jesus fala, por isso mesmo, que já está escrito em Hebreus 10, verso 14, com uma só oferta, eu já te aperfeiçoei para sempre. Quem recebe? Quem entendeu? Pegou? Amém, abençoados? Então os crentes que estão aí fazendo campanha, fazendo corrente, fazendo fogueira santa, todo ano, a grande campanha para tirar o pecado. Para com isso, mano. Como grande campanha para tirar o pecado, se o pecado foi tirado por Jesus na cruz, abençoado? E de graça, pela graça sois salvos. Você não tem que pagar campanha. Para de ficar engordando porco. Você não tem que pagar campanha, porque não tem campanha de graça. Amém? Tem campanha de graça? Vai lá ver se a fogueira santa é de graça. Faz o seu sacrifício. Mas o sacrifício que eles querem não é matar um carneiro. O sacrifício que eles querem é que você vende o seu carro e dá para eles. O sacrifício que eles querem é você vender a sua casa, dar a casa para eles. O sacrifício da Bíblia era matar um carneiro, derramava o sangue no altar, pegava um boi, cortava o pescoço do boi, da vaca, derramava o sangue. Na Bíblia era assim. Na igreja do Sal, não. Lá, o sacrifício é da sua casa, dá o seu carro, dá todo o seu salário. Fala a verdade, hein? Grande homem de Deus eles são, hein? É homem de Deus? Nem aqui, nem na lua. Porque homem de Deus não prega heresia. Se fosse pregar o verdadeiro sacrifício, teria que matar um cordeiro no altar, matar uma vaca, uma galinha, um pombo, um cabrito, tinha que cortar o pescoço e derramar o sangue. Aí eles vão falar, não, mas isso não se faz mais. Então não se faz mais isso e fica tomando a casa do povo, tomando o carro, tomando o apartamento, isso se faz. Aliás, só para dar uma lembradinha, Hebreus 10, verso 8, Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício se ofereciam segundo a lei. E Romanos 6,14 diz que nós estamos debaixo da graça. Quem recebe esse entendimento? Então se vai fazer o errado, faz o errado certo, tá? Porque além de fazer o errado, estão fazendo o errado errado. Pegou? Estão fazendo o errado errado,
Tem que fazer sacrifício, bispo? Então leva uma vaca dentro do templo, traz um porco, traz uma galinha, um cabrito, corta o pescoço, derrama o sangue dele no altar. Pelo pecado do povo. Porque é isso que está na Bíblia. Ah, mas isso era na lei. Então, e agora como é que é então? Hebreus 10:8, diga bem forte. Deus não quer sacrifício. Porque o justo vive por fé. Além de fazer o errado, faz o errado errado. Aí eu tenho que falar mesmo. 2 Coríntios 3, verso 9. Difícil não dar uma beliscada, né? Ah, eu não consigo. Tá fazendo errado, eu não consigo, né? Aí, alô, é aí que prova que não é sem querer. Quem está entendendo? É aí que fica provado que não é na ignorância, na inocência. Ah, eles nunca leram, eles não conhecem. Quem não conhece o quê, abençoado? Claro que conhece, claro que leram. Não é inocência, não. O sistema não muda. Se o sistema não muda, muda você. Quem recebe? Estão se enriquecendo em cima de você e você não percebeu ainda. 2 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 3:9, Paulo disse: e se o ministério da condenação, a lei era ministério de condenação. Quer que eu passe uma prova? Que é ministério de condenação? Trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério. Lembra? João 8. Falaram para Jesus: Senhor, pegamos essa mulher pega em adultério. E a lei diz para apedrejá-la até a morte. O que é isso aí? Condenação. Isso é condenação. Se fosse apedrejar todo mundo que erra, não ia ter mais ninguém vivo na terra. Não é verdade? Adultério não é um erro? É ou não é? Aí os fariseus: Senhor, pegamos essa mulher em adultério e a lei manda apedrejá-la até a morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? Ele abaixou a cabeça, ficou escrevendo na areia. Aí ele falou assim: bom, a lei manda apedrejar, né? Quem erra tem que ser apedrejado. Se vocês não tiverem nenhum erro, se vocês não tiverem nenhuma imperfeição, se vocês não têm nenhum pecado, pode tirar a primeira pedra, a segunda, a terceira, até matar ela. Pode atirar até matar. Só que vocês não podem ter pecado. Ela tem, não tem? Se vocês não tiverem nenhum, pode tacar também. Está escrito que todos foram embora, começando do mais velho pelo menor. Todos foram embora. Não ficou ninguém. Aí Jesus falou assim: ô mulher, ninguém te condenou, porque ela estava debaixo da lei. E Paulo disse que a lei é ministério de condenação. Quem está entendendo? Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Aí ele disse: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ali era um flash da graça. Ele estava querendo dizer: ó mulher, na graça vai ser assim, ó. Não é certo adulterar. Claro que não é. Quem é que não sabe que é errado adulterar? Né? Mas não é porque você vai adulterar que eu vou te matar apedrejado com facada, com paulada. Olha, se você é um crente verdadeiro, uma ovelha verdadeira, um cristão temente a Deus, não faça mais isso. Reconcilia com a sua mulher, reconcilia com o seu esposo, reconcilia com a sua família, reconcilia com a igreja e vive em paz diante de Deus. Não vive mais assim, não faz mais isso. Porque na graça nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Mas não é legal ficar vivendo assim, né? Vai e não faça mais. Traduzindo, a graça exorta, mas não condena. Exortação sim, condenação não. Quem entendeu? Segundo Coríntios 3:9, estou terminando. 2 Coríntios 3:9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então vamos comparar? Coloca o dedo no verso 7, 2 Coríntios 3:7. Diga comigo: Paulo disse que a lei, para você nunca mais esquecer, hein? Diga: Paulo disse que a lei é ministério da morte. Agora no verso 9. Coloca o dedo no verso 9. Digam: Paulo disse que a lei é ministério da condenação. Traduzindo, 2 pontos. Como é que você pode congregar numa igreja
ou no ministério que está pregando a lei, ensinando a lei. Está ensinando morte. Está ensinando condenação. Então, a segunda parte dessa ministração tem por tema: quem está debaixo da lei está debaixo de ministério de morte. Está debaixo do ministério de condenação. Quem está entendendo? Um dia eu encontrei com uma irmã, eu vou falar o nome porque é verdade, da congregação cristã. A irmã cometeu um adultério. É certo adulterar? Está certo ou está errado? Então nós estamos conscientes, né? Aí eu encontrei a irmã, preguei para ela tal, aí ela me disse assim: não, mas não tem jeito não. Por quê? Ah, eles falaram lá que é o pecado imperdoável, não tem jeito, pecado imperdoável. Como pecado imperdoável, abençoado? Que heresia que é essa? Irmã, irmão, de repente você é drogado, viciado, bandido, assassino, ladrão, adúltero, promíscuo, travesti, homossexual, bandido, assassino, estuprador, toda sorte de impureza, de obras da carne errada para a sociedade, né? Eu quero que você saiba que Deus não te condena pelo que você faz. Quem te condena é a sua consciência e a lei da terra, porque o estuprador vai preso, e na cadeia ele está perdido. O bandido vai preso, o assassino vai preso, o drogado, viciado vai morrer, fumando crack, cheirando cocaína, vai morrer, ele já está condenado já. Quem está entendendo? Então, não é Deus que está condenando ele. Quem está condenando ele é a lei da terra e a sua própria consciência. A pessoa mesmo está se matando. Porque se a pessoa está trocando tiro com polícia, qual vai ser o fim dele? Vai ser morrer. Ué, como é que... Duas pessoas, eu estou pregando o evangelho e o outro está trocando tiro com polícia. Qual a chance de eu viver e qual a chance de ele viver? A minha chance de viver, vou falar pela fé, 99%. Quem está trocando tiro com polícia, bandido, ladrão, assassino, estuprador, está trocando tiro, assaltante de banco, a chance dele morrer é 99% dele morrer. Por quê? Porque ele está andando nas obras da carne. Então, não é Deus que está pesando a mão sobre ele. É o caminho que ele está andando, está dando coisa errada. O que ele está plantando na carne, ele vai colher. Quem está entendendo? Então, o que Paulo está ensinando na graça? A lei é ministério de morte e de condenação. Se você está numa igreja que o pastor te condena porque você adulterou, então vocês apoiam, vocês aprovam? Claro que não. É claro que eu não vou apoiar e nem concordar se alguma pessoa adulterar. Claro que eu não vou. É claro que não tem nem lógica. Eu estou querendo dizer sobre a condenação. Igrejas que excluem a pessoa. Igrejas que colocam a pessoa 3, 4, 5 meses no banco. Eu só queria saber aonde a igreja ensina, onde a Bíblia ensina isso aí. Coloca no banco 3, 4, 5 meses. Eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca li isso aí na Bíblia. Essa lei eu nunca li. Mas as igrejas pentecostais estão cheias. Então não conhecem a graça de Deus. Não conhecem o amor de Jesus para ter coragem e ousadia e amor e misericórdia para falar para quem adulterou, para o viciado, para o bandido. Falar assim: meu irmão, minha irmã, você é a ovelha de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Vai e não peques mais. Não faça mais isso. Cristo te recebe como você é. Vai e não faça mais isso. É essa que é a graça de Deus. Sem condenação. Quem entendeu? Eu não estou apoiando, eu não estou concordando, eu estou ensinando a praticar o amor e a misericórdia. Quem entendeu? Para terminar aqui, no verso 13, 2 Coríntios 3,13. Para terminar aqui, em 2 minutinhos termino. 2 Coríntios 3,13. Porque se for condenar todo mundo que já errou, o bandido, o assassino, o travesti, o homossexual, o adúltero, então quem vai ficar livre na terra? Quem é que nunca errou? Eu nunca matei ninguém. Você nunca matou ninguém, mas você já fez outra coisa errada. Vai falar para mim que você nunca fez nada errado? Quem é que nunca fez nada errado? Não adianta se gloriar. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca não sei o quê. Você nunca fez isso, mas você fez a outra coisa. Então Paulo disse: não há um justo sequer. Quem está entendendo? Por isso que precisamos da graça de Deus. Porque se você for viver numa igreja, num ministério debaixo da lei, você está perdido, você não vai aguentar. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O de Jesus. Mas dependendo da igreja que você está, o fardo é pesado. Por causa da
Por causa da condenação. Então, segunda parte, quem está debaixo da lei está debaixo de condenação. Quem está debaixo da lei está debaixo de morte, ministério de morte. A pessoa não tem vida. Quem está entendendo? Para terminar, 2 Coríntios 3,13. 2 Coríntios 3,13, Paulo disse: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje, assim é nas demais igrejas. 2 Coríntios 3,14, assim está igualzinho nas demais igrejas e ministérios que pregam a lei. Obras mortas, jejum, batismo, santa ceia, unção com óleo, sacrifício. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 3,14. Até hoje, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Sabe essas igrejas, irmã, que só fica lendo o Velho Testamento? Só fica lendo o Velho Testamento? Só fica lendo o Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. A mente do povo vai se embotando. Olha o que Paulo disse, ó. Até hoje, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Então, quem está debaixo da lei não consegue ver Cristo. Por isso, quando você fala que nós não temos pecado, a pessoa não entende. Que ele só lê a lei. Debaixo da lei, o homem é um pecador. Leitura da lei, antiga aliança, Velho Testamento, antiga aliança, lei. Aí você fala, nós não temos pecado. O que é isso? Ele não aceita por quê? A mente dele está cheia da doutrina da lei. E a lei diz que o homem é um pecador. O que Paulo disse para terminar? 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido ainda, porque somente em graça é ele abolido. Somente em Cristo. O véu, você não me entende, né? Ah, eu não aceito o que esse pastor fala. Você não me entende? Porque tem um véu sobre o seu rosto. Você não consegue ver a glória de Deus. Você não consegue ver Cristo. Você só consegue ver a glória da lei. Você só consegue ver a glória da lei. E Deus disse pela boca de Ageu, a glória da última casa será maior que a da primeira. A última casa é a graça, a primeira é a lei. Então, se você não me entende, é porque você só consegue ver a glória da lei. Você não consegue enxergar a glória da graça. A glória da graça é Cristo. Somente em Cristo, somente em graça, o seu véu será retirado dos seus olhos. Vem para a graça, receber a graça e o apostolado, para que Deus ilumine os seus olhos, e então você passe a reinar em vida. Quem é que recebe? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.